Olá a todos, eu sou a Mariana Ortolani Rodrigues, mestranda da FOB, Faculdade de Odontologia de Bauru, da USP, e esse é o vídeo referente à minha revisão sistemática, que foi desenvolvida para a disciplina de ambientes virtuais tridimensionais, aplicações nas áreas de saúde, educação e lazer. A minha revisão sistemática se chama Utilização de Serious Games com ambientes virtuais tridimensionais para fins preventivos em saúde infantil. Bem, iniciando a apresentação, vou falar um pouco sobre os Serious Games e os ambientes virtuais tridimensionais. O que nós vemos hoje em dia é que existem muitas aplicações interativas e que estão auxiliando na forma de propagação de conceitos e aquisição de conhecimentos. Isso porque esse tipo de aplicação tende a tornar sempre as simulações mais atraentes, mais lúdicas, fazendo com que as pessoas se sintam mais apegadas a esse tipo de aplicação e mais interessadas a elas. Fora isso, elas favorecem a absorção de conceitos e desenvolvimento de habilidades, o que se mostra muito útil principalmente quando nós trabalhamos com o público infantil, que no caso será o foco do nosso estudo nesse projeto. Bem, para a fundamentação teórica dessa revisão, nós fizemos um review a partir de alguns artigos que já existiam sobre o uso dos Serious Games. Primeiramente, podemos citar o Blackman, de 2009, que ele já falava falava a respeito dos Serious Games como jogos com propósito específico, sejam eles para educação ou para treinamento. Nós sabemos que os Serious Games surgiram na época da guerra, para treinamento militar, e eles foram largamente utilizados por muito tempo com esse fim. Depois, eles expandiram o seu campo de atuação, hoje sendo presentes em várias áreas, principalmente na área de educação. Eles têm uma característica que é a combinação ensino-treinamento, e isso garante um sucesso muito grande no aprendizado. Fora isso, existe a comprovação desse aprendizado efetivamente após a utilização desses meios quando a gente está no meio educacional. Também vale ressaltar que essas aplicações, quando são voltadas à saúde, oferecem uma motivação maior devido à sua interatividade e também à sua sensação de imersão e também por parte do público que se identifica muito com elas, e isso consequentemente faz com que eles tenham novos hábitos, adquiram novos conceitos referentes à qualidade de vida e melhorem não só a si, mas também as pessoas que estão ao seu redor. E o que a gente vê? Que quando nós tratamos de crianças, principalmente, ainda mais focado nessa área de saúde, nós temos nos jogos uma ponte entre usuário e informação, que pode ser muito útil quando nós queremos passar conceitos importantes para crianças, desde fases bem iniciais. Bom, por conta disso, nós formulamos um problema, que é: existe a comprovação de que esses Serious Games com ambientes virtuais tridimensionais podem efetivamente contribuir para a prevenção em saúde infantil, já que existem tantos estudos dizendo que há comprovação da eficácia desses games em meio à educação? Será que nós podemos trazer essa eficácia para o meio da saúde e garantir que desde pequenos esses indivíduos possam adquirir novos hábitos e novos conceitos? Para responder essa questão, nós formulamos a seguinte proposta: fazer uma revisão sistemática para analisar os estudos que existem atualmente e que relatam a respeito de games existentes, como foi o seu desenvolvimento, qual a sua aplicação e se realmente foi comprovada a sua efetividade. Isso quando nós estamos tratando de educação preventiva no setor da saúde voltada para a criança. Bem, para fazer a revisão sistemática, foram adotados os materiais e métodos que são propostos nos guidelines que são orientados de revisões sistemáticas. A primeira parte que nós fizemos foi uma seleção de fontes e, para isso, foram feitos estudos primários usando a plataforma Google Scholar. Os métodos de busca de fontes foram através das palavras-chave que depois nos nortearam para fazer a pesquisa nas bases de dados pré-definidas. Posteriormente, nós definimos bases de dados que seriam nas quais haveria toda uma investigação de publicações. Essas bases eram a Scopus, a Science Direct, a Technology Research Database, a IEA Explorer e a ACM. Depois disso, nós definimos os critérios de inclusão e exclusão, que avaliariam os estudos encontrados e nos diriam se eles eram ou não pertinentes ao que nós procurávamos.
Os critérios de inclusão incluíam, dentre outros, que os documentos deveriam estar disponíveis na web, os estudos deveriam mostrar a efetividade dos serious games quando aplicados para fins preventivos em saúde infantil com o uso de ambientes tridimensionais. Eles deveriam também mostrar dados sobre a aquisição do conhecimento ou de habilidades desse público em seu resultado. Fora isso, deveriam apresentar as palavras na string de busca, estar escritos em inglês ou em português, estar disponíveis para a universidade e também eles teriam de ser publicados entre 2005 e 2013. Caso esses documentos não apresentassem essas características, eles seriam exclusos. E fora isso, eles também deveriam não conter serious games com aplicações em áreas diferentes da saúde, deveriam procurar em seus estudos relatar a efetividade pós-utilização. Eles deveriam não ser voltados a áreas diferentes da nossa pesquisada e também não voltados a públicos de faixas etárias diferentes da pesquisada. Todos esses critérios fariam com que eles entrassem na exclusão. Bem, após isso, nós fizemos então o processo de seleção dos estudos, seguindo o seguinte roteiro. Executamos buscas nas fontes, com os strings de busca, fizemos uma relação de das referências encontradas, excluímos os documentos duplicados, que foram muitos, selecionamos os documentos e aí então aplicamos a eles os critérios de inclusão e exclusão, para que fossem feitas as seleções dos documentos finais. Posteriormente, existiu um registro, que foi o formulário de seleção de estudos. Bom, a partir disso, nós fizemos então a avaliação dos estudos. De que forma? Fazendo a leitura principalmente do resumo e posteriormente do documento completo. Então, nós começamos a extração de informações. Essa extração foi através da fonte, dos autores ou único autor, ano de publicação, título do documento, pertinência do resultado da busca. Para fazer as buscas, nós definimos inicialmente algumas palavras-chave, que eram elas: Health, Serious Games, Virtual Games, Children, Prevention e Health Prevention. Depois disso, nós percebemos que em algumas bases, determinados strings nos retornavam resultados mais efetivos e em maior número. Por conta disso, em todas as bases, nós fizemos a montagem de strings de busca e utilizamos os dois para fazer as pesquisas, fora as palavras-chave separadamente e combinadas de outras formas. Os strings que nos retornaram melhores resultados e maior quantidade de publicações foram Serious Games and Children and Prevention, Virtual Games and Children and Health Prevention. Depois disso, nós percebemos pelo Google Scholar, onde foi feito o estudo preliminar, que o nosso tema sim teria publicações pertinentes. Quando esse estudo preliminar foi feito, nós conseguimos 16.200 resultados, porque o Google Scholar ele pesquisa palavra por palavras, ele não monta strings de busca. Mesmo assim, nós conseguimos encontrar 100 resultados que tinham a ver com o tema pesquisado. A partir desses 100 resultados, nós conseguimos selecionar 8 publicações, e dessas 8 publicações, 3 eram pertinentes ao estudo, ou seja, existia sim material referente ao que nós pesquisávamos. Então, essa pesquisa inicial foi de suma importância. Posteriormente, nós fizemos os estudos secundários nas bases de dados. Eu não vou me estender falando quais foram os resultados de uma por uma, mas sim quais os números de documentos que atenderam aos critérios de inclusão após toda a análise e tabulação dos dados. Na Scopus, nós conseguimos 3 publicações pertinentes, no Science Direct conseguimos 2, na ACM Digital Library 2 também. Na ProQuest, nós não conseguimos nenhum documento, e no IEE Explore, nós conseguimos 7 documentos, sendo essa base a melhor de todas para nossa pesquisa. Nós não sabemos porquê, mas ela conseguiu retornar maior número de resultados. Talvez a maioria das pesquisas realmente sejam focadas nessa área. Bom, após toda a tabulação, que está toda descrita no documento da revisão sistemática, nós conseguimos um total de 31 documentos. Desses documentos, foram selecionados por critérios de inclusão 14 documentos. Dentre esses 14, 9 apresentam resultados impactantes para o estudo, 7 apresentam contribuição para a aquisição de conhecimento por parte de nós pesquisadores, e 9 também apresentam contribuição para o desenvolvimento de habilidades, seja nós pesquisadores, por nossa parte, ou por parte do público-alvo para o qual o estudo foi direcionado. Bom,
E a partir de todo esse estudo e de toda essa revisão, nós pudemos fazer as considerações finais que foram totalmente pertinentes ao nosso problema proposto inicialmente e nos responderam muitas dúvidas e muitos questionamentos, e também nos fizeram parar e fazer novos questionamentos. Primeiramente, a gente viu que existe muita escassez de publicações pertinentes a esse assunto. Nós não sabemos porquê, mas a maioria dos serious games que existem atualmente com comprovação efetiva são voltados à nutrição, prevenção de obesidade e diabetes e também para a prática de exercícios físicos, que são chamados Elixir Games. Eles também utilizam muito os personal computers, ou PCs, que são de fácil acessibilidade à maioria da população, consoles, como o Nintendo Wii e o Xbox 360, e alguns chegam a usar equipamentos especiais, como luvas ápticas e óculos 3D. Existe muita divergência em relação ao uso dos equipamentos. Alguns pregam que devem ser utilizados equipamentos comuns e de fácil acesso. Outros, de acordo com os métodos de avaliação, já propõem a utilização de equipamentos especiais por serem diferenciados e oferecer alguns resultados mais efetivos. Também vale ressaltar que o método de avaliação da maioria dos resultados dos artigos pesquisados foi por meio de questionários. Isso faz com que nós pensemos se existem outros métodos de avaliação, porque quando lidamos com o público infantil, dependendo da faixa etária desse público, nem sempre as respostas são condizentes com a realidade e mostram o que realmente aquela criança está sentindo e o que realmente ela aprendeu a partir da aplicação para a qual ela foi colocada em contato. Uma coisa que também é importante ressaltar e que a maioria dos autores fala em todas as publicações é a importância dada à narrativa e ao emprego de ambientes virtuais tridimensionais. Isso porque esses dois fatores, quando combinados, mostram que as crianças tendem a se familiarizar mais com o ambiente, principalmente porque a grande maioria já tem contato com esse tipo de ambiente e com esse fator narrativa nos jogos de entretenimento aos quais elas estão diariamente em contato. E fora isso, esse tipo de fator faz com que aumente a sensação de imersão e identificação do usuário para com aquela aplicação. E quando nós tratamos de crianças que se dispersam muito facilmente, quanto mais atrativos nós tivermos naquele ambiente, melhor elas vão conseguir assimilar os conceitos e passar esses conceitos também adiante. Como conclusão, nós temos alguns fatores que valem ser ressaltados, como as dificuldades durante a pesquisa, principalmente devido à duplicidade de documentos. Infelizmente, em muitas bases nós vimos documentos com títulos ou abstracts diferentes, mas que tratavam dos mesmos assuntos e eram dos mesmos autores. Existiu também uma grande falta do relato da efetividade desses games, porque muitos documentos falam do desenvolvimento dos games, mas não da comprovação da efetividade. Existem também muitos estudos, mas em áreas diferentes da que era o objetivo da nossa pesquisa. E muitos documentos também não estavam disponíveis para a universidade. Infelizmente, sua aquisição ia demandar tempo, o que poderia prejudicar a pesquisa dentro do tempo que foi determinado. No entanto, nós conseguimos sim comprovar a veracidade da questão inicial. Os Serious Games, eles podem sim auxiliar na prevenção infantil, principalmente na área da saúde. E eles têm se mostrado muito efetivos nesse ponto, porque eles têm conseguido fazer com que crianças mudem seus hábitos e cresçam adultos mais saudáveis. Com isso, a gente coloca algumas questões, né? Como, por exemplo, por que os pesquisadores, então, não investem nesse tipo de pesquisa, de desenvolvimento de produto, para, então, melhorar outras áreas da saúde, como, por exemplo, a área odontológica, psiquiátrica, dentre outras. E outra, por que não existem comprovações publicadas da efetividade? Será que ainda não existem muitos testes? Como que nós podemos fazer essa avaliação de forma mais efetiva? Porque existem sim novos horizontes para pesquisadores da área, assim como vertentes de estudo e perspectivas inovadoras. Basta que estudos realmente sejam feitos nessa área e que haja investimento por parte de todos. Bom, eu agradeço a oportunidade, espero que todos tenham entendido os conceitos e muito obrigada.